Você acha que tarô é um baralho? Acho que eu vou te dizer uma coisa para você refletir sobre essa cultura de que o tarô é um baralho de adivinhação, né? Então, vem comigo. Vem que eu vou te contar a verdadeira origem do tarô. E ele, apesar de se parecer com um baralho, ele na verdade está disfarçado em baralho. Mas olha só, queria que você curtisse aqui comigo, queria trazer você um pouquinho para esse ambiente da natureza, relaxante, para a gente lembrar, né, o quanto a natureza nos conforta, nos equilibra, nos ensina, não é? E a origem do tarô tem tudo a ver com essa desconexão com a natureza que a gente vive hoje, sabe? Porque a gente sabe oficialmente a história do surgimento do baralho do tarô nos vários livros publicados a respeito dele, conta que ele ressurgiu numa família na Itália chamada Visconde Sforza, na época da Renascença, que pediu que um artista chamado Bernardo Bembo pintasse os arcanos maiores do tarô. Então, é essa notícia que nós temos, mas é contado que o tarô ressurgiu nesse momento. E ressurgiu no momento em que finalmente os artistas podiam começar a pintar outras coisas que não fossem anjos e santos. Por isso, essa época foi conhecida como a época da Renascença, o renascimento da arte e da cultura para além daquela cultura religiosa. Uma cultura religiosa da qual nós somos egressos, né? Porque todos nós aqui, os imigrantes, somos filhos de imigrantes europeus. Então, a gente tem um entendimento do mundo com a cultura dos nossos antepassados, que eu, por exemplo, tenho ascendência na Itália. O pai dos meus filhos, portuguesa. E você? Os seus antepassados são de onde? Porque daqui do Brasil mesmo só os índios. Então eu vou falar do ressurgimento do tarô do ponto de vista da nossa cultura, a cultura europeia. E aí, o que aconteceu? Num determinado momento da vida dos nossos antepassados europeus, só se podia ter uma religião. Todas as outras religiões foram literalmente massacradas, muitas vezes com requintes de crueldade. Isso está na história, a própria história não conseguiu disfarçar isso. E nós sabemos da Inquisição, sabemos da destruição da Biblioteca de Alexandria. Na época, por exemplo, na época da Biblioteca de Alexandria, a magia ocupava a mesma prateleira da astronomia. A magia era a prática do que hoje a gente conhece como religião. Então, na prática, você faz o quê? Na prática, você pega uma erva, faz um chazinho para se curar. Na prática, você espera o eclipse da lua cheia para que você finalmente encerre aquele ciclo que você já gostaria de ter encerrado há algum tempo. Então, a magia era isso, era você saber lidar com as forças da natureza para agir em comunhão com essas forças da natureza. E isso a gente tem aí na história o quanto isso foi tratado, inclusive, como coisas do demônio, coisas do diabo, coisas assim, não, o fulano mexe caldeirão, é bruxa, Então foi endemonizado toda a prática que fugia àquela prática religiosa pregada na época, e de novo, com requintes de crueldade e inteligência, porque o exército
da igreja ia buscar, né, as pessoas ou os grupos que se atreviam a ter outros princípios filosóficos de vida ou religiosos que não fosse aquele da igreja operante, né? Os cátaros, por exemplo, são um exemplo disso. Você não conhece os cátaros, mas se você pesquisar, você vai ver que era um grupo que vivia a abnegação da riqueza, né? A vida simples, privilegiava o contato constante com o espírito, com o divino. E aí não foi diferente. O que acontecia com todos os estudos que divergiam daquela religião da época, né, pré-renascença, Idade Média? Todos eles eram tratados e estudados dentro das sociedades esotéricas. Essas sociedades esotéricas tratavam da teosofia, né? A gente tem alguns nomes conhecidos, como os Rosa Cruz, a Sociedade Teosófica, Madame Blavatsky. Eram sociedades que estudavam Deus fora do conceito de você tem que adorar um Deus único e não se fala mais nisso, nem se discute esse assunto. E o interessante é que todas as sociedades esotéricas utilizavam o tarô na sua busca do autoconhecimento, do seu contato com o divino, do seu contato com Deus. E daí? Da onde vem o tarô? Que codificação é essa que o tarô fazia com os maiores e menores? Daí eu fui andando mais para trás nas minhas pesquisas e descobri que o tarô, ele, nos seus arcanos maiores, mais do que nos menores, ele codifica em imagens frequência e vibração. E essas imagens, elas codificam uma frequência e vibração de todas as letras do alfabeto hebraico. Alfabeto hebraico. Da onde vem essa ligação com o alfabeto hebraico? Bom, seguindo nas minhas pesquisas, eu obviamente fui chegar à Torá. A Torá que foi escrita no alfabeto hebraico. E a Torá, na sua essência, na sua história, meio lenda, meio verdade, e assim é toda a história que traz um conhecimento essencial, na essência, ela tem essa conotação de meio lenda, meio verdade, porque nós estamos raciocinando exclusivamente no racional. Então, quando a gente não usa a intuição, aquilo que não tem uma explicação bem rasa, bem lógica, bem literal, não faz sentido para nós. Por isso que toda a história arquetípica, toda a história da essência do ser humano, ela chega um momento que ela mistura a lenda à a realidade racional nossa, porque fica difícil de explicar. Então, onde vem a Torá? A Torá foi aquele livro que foi ditado a Moisés no alto do Monte Sinai, se não me engano. Faz tempo que eu não olho as minhas anotações. Escrito em pedra, a laser. Imagina, pedra talhada a laser, do céu, do divino. Aí eu convido você a fazer um exercício comigo. Quando a gente não tem conhecimento das forças da natureza e das forças da natureza cósmica, é muito fácil a gente considerar o irmão Sol um deus, a Lua uma deusa, não é? É muito fácil a gente dar uma conotação de Deus e de divino àquilo que a gente não conhece, aquele fenômeno cósmico, né? E será que não foi alguma coisa também bastante fenomênica e divina que talhou a laser os 10 mandamentos nas pedras ditadas a Moisés, de onde veio toda a Torá? Não é? Então, e aí o que aconteceu? E essas eram as tábuas da lei
daquilo que a nossa cultura europeia conhece como o berço da futura Bíblia e de toda a religião católica que nós conhecemos como, né, o berço das religiões. Até mesmo o protestantismo saiu de uma releitura do que era o monoteísmo que veio desse lugar bíblico. Muito bem. A Torá, ela em sua essência, um livro de regras, né? Está escrito ali como você deve se comportar, o que você deve comer, em que época do ano, quando plantar, quando colher, como tratar as relações sociais, quem casa com quem, no caso de uma pessoa, de uma mulher ficar viúva, como ela deve ser cuidada e acolhida pelos parentes e para a sociedade, os rituais de passagem, né? O conhecido bar mitzvah para os meninos quando fazem 13 anos, que tem aquele ritual, né? Enfim, a Torá era um livro de regras, um livro de leis, como se algum ser mais inteligente ou mais adiantado no tempo quisesse ajudar a gente a viver melhor segundo as leis da natureza deste planeta. Não é? Irmãos galácticos, é interessante a gente começar a exercitar a nossa mente para perceber e voltar ali na ideia dos índios, né? Que quando não entendem, que na nossa visão, do nosso ponto de vista, chega a ser engraçado o índio dizer que o sol é um deus, se bem que eu acho que ele está mais próximo da verdade do que nós que achamos que ele é uma estrela de quinta grandeza. Eu acho que ele é as duas coisas, mas a interpretação que a gente tem daquele fenômeno muda a nossa relação com aquele fenômeno, né? Então, né, às vezes a gente tem assim uma visão tão estreita que acha que uma nave espacial ou irmãos estelares e galácticos são uma coisa assim muito esotérica para eu aceitar, né? Aí eu tenho que dizer que isso não existe e viver nessa razão plana da vida e se assustar com tudo aquilo que foge a essa razão. Pense nisso. E aí, a Torá, como trazia esse livro de regras e de leis, que era tão importante para aquele povo que a recebeu e que a seguia, né? Que tinha tido provas desse poder ao sair da escravidão do Egito, ser liberto da escravidão do Egito por uma pessoa que após isso então traz a lei, olha, então agora a gente vai funcionar assim. Este livro era seguido à risca. E ao longo dos anos e dos séculos, ele precisava ser atualizado, porque a sua linguagem ficava muito diferente da realidade. Então, apenas um grupo muito seleto de rabinos era autorizado a estudar e fazer a reinterpretação da Torá para atualizar a linguagem. Inclusive, teve uma época que ela teve que ser traduzida do hebraico para o aramaico para poder se perpetuar. E aí, no momento, essa tradução era levada muito a sério. Se você pega uma página da Torá, você vê que eles tinham o texto original no centro e todas as interpretações em volta, para que sempre fosse possível você ter como referência o texto original, tamanho o valor que eles davam àquelas regras. Só que, de repente, teve um grupo de estudiosos que achou que havia mais alguma coisa dita nas entrelinhas daquele livro do que somente as tábuas da lei, do que somente as regras a serem cumpridas, né? E esse grupo, então, se destacou e criou uma escola oculta, porque na época não podia ser ainda divulgada, de Cabalá. A Cabalá começou a estudar os números, o peso das letras hebraicas. Cada letra hebraica tem um peso e uma vibração. Isso pode ser traduzido em números.
E aí começou-se a fazer vários cálculos com aqueles números representados pelas letras hebraicas. E aí começou-se a perceber que uma palavra com determinadas letras que somassem um número tinha o mesmo significado de uma frase inteira cujas letras de cada palavra resultassem no mesmo número. E daí eles começaram a perceber que havia ali uma essência, uma verdade essencial. Essa verdade essencial é o que nós entendemos hoje como arquétipo. O arquétipo ele é a estrutura essencial de um conceito que pode ser interpretado de infinitas maneiras, mas que estará sempre relacionado a essa ideia essencial. Essa é a origem da numerologia, que para os cabalistas recebia o nome de gematria, porque misturava o cálculo do número das letras com a geometria sagrada, que também era representado por essas somas e esses cálculos. Muito bem. Com a liberação do povo, né, do escravo, os caldeus na época era conhecido como os caldeus, hoje atualmente conhecido como os judeus. Os caldeus eram um povo do livro. Com a libertação do Egito, eles puderam exercer a sua religiosidade mais abertamente, não precisou ficar tão escondido, exatamente como os africanos aqui no Brasil. Né? No momento em que houve a libertação dos escravos, os escravos puderam exercer, os negros puderam exercer a sua cultura de uma forma mais aberta. E aí a gente conhece a capoeira, nossa, a gente tem infinitas coisas na nossa cultura que vem da cultura dos afrodescendentes. Né? E assim também aconteceu com os cabalistas já livres daquela escravidão. Eles puderam trabalhar um pouco mais abertamente sobre seus estudos. E aí eles começaram a perceber que aquela coisa numerológica, que aquela geometria sagrada podia se configurar de uma forma tal que chegasse a um equilíbrio tal de energias que iriam determinar o arquétipo humano. Olha que interessante. O arquétipo humano. O que isso significa? Isso significa que todo ser humano tem um arquétipo único. Né? Você vê que nós humanos temos aqui nosso rosto, 2 olhos, o nariz, a boca, a orelha, cabelo aqui em cima, sobrancelha. Somos todos de um só arquétipo. Se vier um ser de outro planeta aqui, um planeta, por exemplo, onde os seres já desenvolveram a linguagem telepática, é bem possível que eles não tenham orelhas, né? Talvez tenham uma boca apenas para uma alimentação, mas sem boca e sem orelhas, porque eles já se comunicam completamente sem precisar falar e nem ouvir, é telepático. Então será um outro arquétipo, percebe? E esse arquétipo humano, ele se configura no que nós conhecemos hoje como a árvore da vida. A árvore da vida é chamada pelos cabalistas do Adam Kadmon, o Adão. Não porque o Adão é um homem o primeiro homem que surgiu na face da terra vivendo no paraíso, mas porque o Adão é o arquétipo da humanidade. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança do Filho de Deus, do Adão. E aí a gente chama de Deus essa inteligência cósmica que compartilhou conosco esse conhecimento. O conhecimento, comeu do fruto da árvore do conhecimento, o conhecimento do arquétipo humano. E esse arquétipo humano tem um funcionamento.
esse funcionamento foi traduzido na Torá para que a gente tivesse uma maneira de saber se comportar aqui, né, nesse planeta, para criar uma sociedade fraterna, harmoniosa, próspera e feliz. Só que a gente está aqui, né, nesse ano de 2021 e não chegamos lá. Esse é o motivo pelo qual esse resgate agora, né, do conhecimento vem sendo trazido, e a importância da meditação para que a gente saia do nosso funcionamento exclusivamente racional da mente humana e possa abrir a nossa dimensão, a nossa mente, para acessar a consciência através da imaginação, que eu considero a primeira habilidade da mente humana, e através da intuição, que seria, na escala de desenvolvimento, a segunda habilidade da mente humana. E que nessa escala eu considero a telepatia a habilidade da mente humana nesse lugar da inteligência criativa, que é a inteligência que nos dá a possibilidade de termos consciência sobre nós mesmos, né? Muito bem, então, esse arquétipo humano, esse livro de leis, etc., ele é capaz de prever o nosso comportamento. Porque se nós não tivermos consciência da nossa dinâmica como humanos, né, e como uma raça humana que se comporta de determinada maneira, a gente vai funcionar muito no automático. A gente funciona como os animais. A gente não vai conseguir funcionar a partir da consciência que temos de que somos uma raça, uma sociedade humana com direitos e deveres absolutamente iguais. E é o que acontece, né? Nós não conseguimos até hoje desenvolver essa consciência de nós mesmos. Aí vem aquela frase reveladora: conhece-te a ti mesmo. Porque se você conhecer a você mesmo, você vai conhecer toda a raça humana. E vai entender que o desequilíbrio social, econômico, é um desequilíbrio para toda a raça humana. Um desequilíbrio social e econômico não salva aqueles que estão no lado da prosperidade econômica e social e condena aqueles que estão no lado da miserabilidade econômico-social. Não, isso é uma ilusão. Um desequilíbrio social desequilibra toda a raça humana. E chegamos a tal ponto que esse desequilíbrio desequilibra inclusive o planeta. Só que eu não canso de me repetir, o planeta ele tem uma inteligência cósmica, ele responde à inteligência cósmica. Se nós humanos, raça humana, começarmos a ameaçar o planeta, quem será eliminado do planeta é a raça humana. Exatamente como algumas espécies foram eliminadas da história da evolução planetária, porque não serviam mais, não se adequaram, enfim. Então, o que acontece? Como nós, ao funcionarmos sem consciência, somos previsíveis, os cabalistas previram o incêndio de Alexandria, a tentativa de eliminação de tudo aquilo que pudesse nos trazer consciência. Eles perceberam que havia um plano de dominação, né? E aí eles falaram, vamos dar um jeito de salvar esse conhecimento. E aí o que eles fizeram? Transformaram todo o conhecimento desse grande arquétipo humano que é o Adam Kadmon, o Adão, ou seja, o arquétipo da raça humana, num baralho. E foi aí que surgiu o tarô. O tarô não é um baralho para adivinhação, mas quanto mais ele se presta à adivinhação, mais ele está se prestando à sua previsibilidade, à sua ação mais ignorante do ponto de vista do humano, a sua ação mais instintiva, mais rasa, né? Por isso que eu, há anos, eu criei a Escola de Tarô para o Autoconhecimento em 1994.
Na época eu jogava tarô para as pessoas e eu parei. Falei, não, não vou mais abrir o tarô para as pessoas, porque eu dava informações valiosíssimas sobre ela e ela só queria saber o que ia acontecer com ela. Então era uma frustração muito grande, tanto para mim quanto para ela. Aí eu falei, não, então tá, então eu não vou mais jogar o tarô para ninguém. Eu vou ensinar as pessoas a lerem o tarô. Porque aí você usa até da própria configuração simbólica que cada arcano maior e menor do tarô traz. Então, o tarô é um livro codificado num baralho. E por que esse livro foi codificado num baralho? Porque os cabalistas muito espertos falaram assim, vão queimar os livros, vão eliminar qualquer pessoa que porte esse conhecimento e qualquer escritura que tiver esse conhecimento. Então, vamos salvar esse conhecimento num baralho, porque num baralho ele vai para os bares, ele vai para as sarjetas e ninguém vai se importar em queimar baralhos. Portanto, saiba que o tarô não é um baralho de adivinhação, mas é um livro de códigos poderosíssimos para que você se conheça. Ele traz o arquétipo do ser humano. Então, estudar o tarô, ler o tarô, é você ler o seu arquétipo humano, é aproximar você de você mesmo. E o maior ganho disso tudo, o que é? É você aprender a viver em equilíbrio entre você e você mesmo e entre você e todos à sua volta. Porque o grande ensinamento do Adão para nós é justamente o ensinamento de como podemos funcionar como uma raça humana. É ganhar a consciência de que somos um, com infinitas expressões, mas somos um. E quando nós adquirirmos essa consciência da unidade, não vai haver mais competição, não vai haver mais necessidade de se provar nada para ninguém, não vai haver mais necessidade de se ter razão, porque a gente não vai precisar ter razão para se relacionar. Vai abrir um outro nível de relacionamento, que é o nível de relacionamento a partir da consciência, que consegue ver a si mesmo e todo o contexto que você está envolvido. É muito mais tranquilo você saber em que momento você deve ser o protagonista da história, da cena, da dinâmica, da decisão, e em que momento você é o coadjuvante, porque você enxerga o todo. Por isso que eu gosto de aliar a leitura do tarô com a meditação, porque a meditação expande esse olhar observador e a leitura do tarô te dá a exata medida daquilo que você, naquele momento, naquela circunstância, tem como arquétipo, como trunfo pessoal para agir para o seu próprio bem, ao mesmo tempo que você está agindo para o bem de todos os envolvidos naquela situação. Tá certo? Ana, você quer participar? Pode participar. Vamos ver se eu consigo colocar a Ana aqui. Vocês podem participar, tá bem? Quando eu fizer as lives de sexta-feira, onde eu estou falando do tarô, vai ser uma honra para mim ter você participando aqui dessa conversa. Aí a gente pode responder perguntas ao vivo. Então, pede para participar, Ana, que eu abro a sua câmera aqui e a gente conversa. Aí entrou. Oi, prazer, querida. Bem-vinda. Cláudia, tenho te acompanhado já há um tempo, olha o Olha, quanto tenho aprendido com você, viu? que bom, que bom. A ideia é essa mesmo, é a gente trazer conhecimento, fazer um pouco de diferença.
nesse momento que a gente está vivendo, né? Tão propício ao estudo, né? Tão propício ao autoconhecimento. Vamos aproveitar. Com Mas certeza. e Eu aí? cheguei um pouquinho atrasada, mas depois vou estar assistindo na íntegra. Tá bem. E você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação que você queira fazer? Cláudia, eu acabei o meu mestrado recentemente, entreguei a dissertação faz um mês, né? E fiz na área de Mindfulness como prática integrativa. Então, já há um tempo me interessa muito na minha prática clínica essas outras formas de trabalho ditas, né, alternativas que a gente sabe que não tem nada de alternativo. Mas com Uhum. relação ao tarô, eu estou me interessando agora, né? Tenho conhecido mais através aí das tuas lives. E eu gostaria, assim, uma pergunta, porque eu não me inteirei ainda a respeito disso. Como que o conselho, né, o nosso conselho profissional, ele lida com essa questão do uso do tarô, porque a gente sabe que ele é muito a gente necessita desse trabalho de desmistificá-lo, né? Mas Uhum, na tua exato. experiência, como que você tem sentido? Então, eu tenho até uma entrevista que eu dei em 1996, eu acho, para um jornal de Alphaville, que era onde eu morava na época. Na época, eu ainda não era psicóloga, porque foi os estudos do tarô que me levaram à faculdade de Sim. psicologia. E aí eu dizia que eu achava aquilo muito ruim, por quê? Porque quando o conselho de psicologia ele renega esse conhecimento, ele perde uma oportunidade incrível de estudar esse conhecimento, né? De trazer, de acolher, de trazer para dentro do estudo do ser humano, da psique humana, esse tipo de leitura simbólica. E aí, Hum, separando, o que acontece? Fica também muitas pessoas que estudam o tarô ficam por sua própria conta e risco lidando com esse conhecimento, sem ter um aprofundamento maior. Por outro lado, a faculdade de psicologia que eu entrei depois e me tornei psicóloga, deixa a desejar um conhecimento importantíssimo, porque desde que eu me tornei psicóloga, eu não usei mais o tarô, né? Nunca tive um atendimento clínico com o tarô, até porque uma pessoa uhum. que vai procurar um psicólogo não vai procurar um tarólogo. Esse é o resultado dessas instâncias separadas, né? Mas a minha leitura do problema daquela pessoa que estava na minha frente era totalmente fundamentada no conhecimento do arquétipo humano. Eu chegava muito mais rápido ao problema do que se eu fosse estudando o conceito do inconsciente, da dinâmica do inconsciente com o consciente, dos bloqueios, dos traumas. Tudo isso é periférico quando você conhece a essência humana, né? O arquétipo do ser humano. Então, eu não utilizava, mas a minha teoria de base era toda em cima do estudo do tarô. E aí eu ficava com a técnica, porque o lado também da universidade, da psicologia, te dá uma técnica, né, de atendimento. Você precisa ter uma certa qualidade na relação de profissional e de cliente, né? E eu não concordo com a total neutralidade que a terapia analítica, psicanalítica defende, mas existe uma técnica ali para você atender, para você não sair do seu lugar de psicólogo. Sim, Então sim. eu vejo uma perda, né? E eu esperei pacientemente me aposentar para poder então falar abertamente do tarô. Só que eu vivo nesse mundo do meio, né? Porque eu falo do tarô. Quero trazer a sua visão para uma leitura mais psicológica do tarô e tenho, né, atraio aquelas pessoas que lidam com o tarô, mas que não têm a formação psicológica. Por isso que você é uma pessoa eu fico muito feliz de te atrair, né? Porque você está nesse E campo eu do mais ainda meio. de te encontrar, porque a gente começa a se sentir literalmente um estranho no ninho, né? É, Já no meu mestrado, nem tanto,
Mas, para te falar a verdade, na minha qualificação, como a gente teve muita dificuldade, até em termos de alguém para me orientar, porque é novo isso aqui ainda no Brasil, em termos acadêmicos, sei lá, pelo menos na minha região, que eu sou de Ribeirão Preto. Na minha qualificação, foi chamada uma profissional extremamente pragmática. E eu tive assim, lógico que depois a gente acaba transmutando isso para o bem, né? Porque eu acabei me aprofundando, fiz até um capítulo aí todo para justificar a questão da meditação e da mindfulness como prática integrativa. Mas imagino do tarô, né? Eu fico pensando, imagine agora do tarô. Então, assim, te conhecer, tá podendo ter essa oportunidade de te ouvir, né? É muito bom, te agradeço demais, viu, Cláudia? Eu não sei se aqui é o melhor lugar, mas assim, você faz formação, até questão de supervisão, como é que é? Não, então, eu faço a formação, só que nesse momento eu estou transformando ela em online, né? Ela não era. Então, eu agora estou nos preparativos, eu estou me adequando a essa linguagem do online, o próprio Instagram, essa coisa, para poder configurar uma formação que não é tão longa nem diversificada como uma universidade, mas que também não é um curso raso, porque ele é uma jornada para o autoconhecimento, né? Sim. Então, a proposta é que você trilhe a jornada para o autoconhecimento enquanto você aprende a ler o tarô. É muito bonito. Eu fiz alguns testes, assim, desde que começou a pandemia. Eu desenvolvi uma metodologia online para um grupo pequeno. E, Sim. olha, saiu melhor a emenda do que o soneto, porque no online foi muito mais produtivo o aprendizado do que no presencial, por incrível que pareça. Porque a gente treina, obviamente, lendo o jogo, né? Todos vocês vão ler o jogo, vão ler o tarô, vão aprender a ler o tarô. E quando era presencial, os jogos ficavam cada um com o seu e ninguém se levantava para ver o jogo do outro, a leitura do outro. No online, o jogo fica aberto, em tela aberta no Zoom, então todos é estudo de caso, né? A Nossa. leitura do tarô ele vira um estudo de caso daquele grupo formado. Então ficou muito bom. Então agora eu só estou transferindo isso para o formato bonitinho do online para poder disponibilizar para as pessoas, está em processo. Que E olha, ótimo. Vou aguardar aí, ansiosamente. Com certeza vou querer fazer sim. E é bom porque o alcance é bem maior, né, Cláudia? exatamente, exatamente. O alcance é bem maior, a cura é bem mais rápida, né? Porque você não só aprende a ler, a se ler, né? A se conhecer através do tarô, como você aprende o funcionamento num grupo, o Uhum. respeito pela verdade do outro. Você percebe que a verdade do outro ela tem o mesmo peso e o mesmo valor da sua e que elas podem ser totalmente diferentes. Sabe, é um aprendizado incrível, incrível. Eu estou muito feliz com esse caminho e eu acho que esse momento que a gente está vivendo da pandemia, do isolamento, ele é um momento propício a esse grande resgate da nossa humanidade, sabe? E nesse ponto, o tarô e a meditação estão, assim, em linha de ponta para que São você faça pérolas, né? esse trajeto mais rápido, menos sofrido, né? Menos dolorido e mais aquele que conecta, né? Conexão planetária. Ai, que Ótimo. delícia! Muito obrigada pela sua participação, Imagina, viu? eu que Ah, agradeço. volte sempre que quiser. Sexta-feira que vem eu abro de novo outra live sobre o tarô. E o tema, eu tinha trazido dois temas, né, que a gente pode escolher. Como que o tarô pode ajudar nos nossos relacionamentos, né? Como que o tarô pode ajudar a gente encontrar um relacionamento de companheiro íntimo, né? Foro íntimo, que é uma dificuldade, sem precisar acreditar em alma gêmea. E o Uhum. outro tema era
como que o tarô pode... Qual foi? Foi até o meu companheiro que falou. Como que o tarô pode ajudar a ter mais foco? Ter mais foco nos trabalhos, na vida, né? Nas metas da vida. Então, tem esses dois temas aí. Você vota em algum deles? Então, o primeiro qual é? O de... O primeiro é como que o tarô pode ajudar você a encontrar, não é a encontrar um companheiro, mas se relacionar melhor intimamente, né? Com os companheiros, as relações mais íntimas, que são as mais complicadas, as relações familiares, né? Uhum. Como que o tarô pode ajudar nessas relações? E a outro tema é como que o tarô pode me ajudar a ter mais foco na vida. Assim, eu acho que esse primeiro tema, até em função, né, das problemáticas decorrentes desse período aí de isolamento, é bem interessante, né, Cláudia? Eu ficaria com o primeiro, Com o primeiro, né? Tá bom. porque a gente Então, sabe o tanto de problemas aí na área de relacionamento, quanta gente se separando, inclusive, né? é, exatamente. Exatamente. Tá bom. Acho bem legal esse tema, bem importante. Então tá. Então, sexta-feira que vem a gente se encontra para falar de como que o tarô pode ajudar nos relacionamentos mais íntimos, né? Tanto mãe, filho, familiares, acho que fica melhor, familiares e de companheiro, né? A gente vai falar sobre isso sexta-feira que vem. Tá bem? Ótimo, ótimo. Ótimo. Obrigada, Ana. Mais alguma coisa que você queira Beijo. colocar? Não, não, tá ótimo, Cláudia. Obrigada. Obrigada a você, gratidão. Namastê e Namastê. Namaskar. Eu sou um outro você. Tchau. Tchau, querida. Tchau.